Uma das teorias atualmente mais comuns sobre a origem do universo diz que o universo teve origem a partir de um único ponto inicial que continha todo o potencial do enorme cosmos como observamos hoje. Antes disso, nada existia. Ou esse nada já existia por um tempo muito longo até que o universo surgisse a partir dele. Ou o estado do puro, nada foi um momento infinitesimalmente pequeno, visto da dimensão do tempo. É da natureza humana pensar que tudo tem um começo e um fim, e que deve ter sido criado ou desejado por alguém. É aqui que a física encontra a religião ou a metafísica, e questões de filosofia. Hoje, abordamos as grandes questões sobre a existência do nada e de um Criador, a partir da perspectiva da mecânica quântica. Mas primeiro, gostaríamos de convidar você a contribuir para o nosso canal e deixar um comentário no final que se relacione com o tema. Apenas certifique-se de já estar inscrito, curta o vídeo e mencione ambos no início do seu comentário. Teoria do nascimento do universo, a partir do nada. Há muito pouco que sabemos com certeza sobre a natureza do cosmos. Um dos poucos fatos é que o universo está se afastando. Se algo se afasta, deve se afastar de algum ponto de acordo com as leis da mecânica. Astrônomos podem afirmar que o universo está se afastando pela chamada radiação cósmica de fundo. Essa radiação é supostamente um vestígio do ponto inicial do universo, ou em outras palavras, do Big Bang. Até agora, as observações indicaram que o universo estava se expandindo linearmente. Com base nessas observações, os pesquisadores chegaram a 3 possíveis cenários futuros do universo: o grande congelamento, o grande rompimento e o grande colapso. Se soubermos mais sobre o fim do universo, poderemos tirar novas conclusões sobre o começo e as fases do nada. Enquanto isso, a ciência assume predominantemente que nosso universo se originou de um cosmos precursor. Ideias como algo existia antes do início do universo, ou nada mesmo, e que esse estado ocorre novamente após o fim do universo atual, não se encaixam mais na física moderna. Imagine o cenário em que um último superburaco negro, a última matéria existente no cosmos, se suga. Então ele entra em colapso. Pode-se dizer também que tudo o que era passa para o nada ou entra em um estado de neutralidade. Há silêncio absoluto, ou talvez não, porque de acordo com as realizações atuais da mecânica quântica, o nada não pode existir de forma alguma. O nada é um potencial de repouso. Quem olhou para o cosmos pode chegar à ideia de que existem espaços vazios gigantescos entre estrelas, buracos negros, galáxias ou nebulosas cósmicas. No passado, essa ideia era amplamente difundida. Hoje sabemos com absoluta certeza que não há realmente nada entre os corpos celestes. Pelo contrário, é um pouco como nós na Terra. Você olha para as aparências materiais e aparentemente não há nada entre elas, mas isso não é verdade. Todos os dias, o nada ao nosso redor está cheio de gases como o oxigênio que respiramos e dióxido de carbono que exalamos. Nesse nada, existem ondas eletromagnéticas, rádio e vigas de rádio, e muito mais. É o mesmo com o aparente nada no cosmos. O que parece vazio, na verdade, está cheio de matéria escura com estruturas invisíveis e provavelmente muitos mais segredos que ainda não deciframos. Por muito tempo, assumiu-se que há um vácuo absoluto no cosmos, mas essas teorias têm vacilado desde que a mecânica quântica começou a ganhar terreno. Desde então, sabemos que a base primordial de toda a matéria e criação, que por muito tempo pensamos ser o nada, é um potencial quântico constantemente sujeito a flutuações mínimas. Os quantas são como partículas de luz, que são consideradas os blocos de construção básicos do nosso cosmos. Um dos modelos quânticos mais famosos é o experimento da fenda dupla, que revelou que os quantas são potenciais indefinidos até serem medidos ou observados. Então, eles tomam a forma de uma partícula, que é algo visível. No estado indefinido, os quantas são puro potencial, não nada e não realmente algo também. Compreender as teorias do nada, um criador do nada e a impossibilidade do nada, vale a pena olhar novamente para o cenário mais comum do fim dos tempos. O universo ficou sem poder preto, os buracos negros gradualmente sugaram todos os fenômenos materiais e uns AOS outros.
Hoje, a energia pura e a informação são consideradas a verdadeira base e os blocos de construção do cosmos. Einstein já dizia que a energia é a base de tudo e não pode ser criada nem destruída. No final, um buraco negro restante agrupou todas as informações e toda a energia em si mesmo. O potencial que se afastou bilhões de anos se une novamente em um ponto, assim pode chegar a um equilíbrio, um efeito que neutraliza todo o poder restante em primeiro lugar. Você pode imaginar isso como se duas partículas se neutralizassem. Uma carga de energia é, portanto, quase dissolvida ou unida. Uma vez que a energia nunca pode ser completamente destruída, no entanto, um potencial energético sempre permanece. Isso pode ser como a onda quântica, indefinido e, portanto, estritamente falando, nada no sentido de uma aparência material. No entanto, há algo, uma flutuação quântica eterna. Exatamente isso é equiparado hoje com o estado original, o vácuo ou o nada. Mantemos novamente neste não estado, não matéria definida, ou mesmo visível existe. No entanto, há um potencial puro de energia e informação, e isso pode formar novamente algo por um processo chamado quantum mínimo de ação, ou flutuação mínima em física. O fim e o começo de um universo, vamos de novo até o fim que muito provavelmente representa um novo começo no mesmo tempo. O último buraco negro entrou em colapso, deixando nada além de um indefinido potencial, uma flutuação quântica rasa, mas equilibrada em si mesma, de modo que o estado permanece em uma não formação de matéria. Você também pode imaginar isso um pouco como um fino tapete de ondas de luz, mas a luz neste tapete ou potencial é tão pequeno que não podemos vê-lo com nossos olhos. O potencial se move em um nível extremamente baixo de energia. Einstein chamou o campo que contém todo o potencial também de campo de ponto zero. Sua energia não é mensurável com os métodos de hoje. No entanto, Einstein já suspeitava que neste campo deve haver um enorme potencial energético que simplesmente não conseguimos entender até agora. Então agora, este tapete flutua antes de si mesmo e ainda não seria nada em nossos olhos. Escuro, não mensurável, não existente. Então vem o realmente interessante ponto. Porque por uma mudança mínima nos movimentos mínimos dessa flutuação, a nova criação é acionada. Antes deste evento, as flutuações dos quantas sempre equilibraram uns AOS e outros e mantiveram o indefinido potencial tão estável. Então, em algum lugar, um desvio mínimo surge, a compensação para o futuro. Neutralidade não pode ocorrer neste lugar mais. Em vez disso, o potencial desmorona aqui, respectivamente. Pelo desvio mínimo a partir do ponto de partida, surge uma reação em cadeia, e o que conhecemos hoje como o Big Bang acontece. O tapete quântico traz uma nova criação repentinamente, e o potencial que antes era indefinido recomeça com a formação da matéria. Você vê, com base neste modelo, no entanto, em torno deste ponto que finalmente começa a formar matéria, nada tem sido senão um indefinido e potencial neutro. Existe um criador ou um criador de nada? Agora sabemos, pela mecânica quântica, que as ondas indefinidas então começam a se tornar partículas e, portanto, importam quando são medidas ou observadas. O observador que providencia a criação desencadeando o desvio mínimo poderia ser, portanto, algo como uma inteligência criadora ou Deus. Neste ponto, três correntes da ciência encontram novamente que sempre pertencem juntas na antiguidade e foram separadas apenas em tempos modernos: física, metafísica ou religião e filosofia. Em valores metafísicos como eternidade e infinito, são termos comuns. Aqui, até mesmo um ser eterno é assumido em que nada pode ser apenas um curto estado temporário. A metafísica também permite visões de acordo para as quais pode haver algo como um criador divino, mas isso ilude definição científica. A criação e o nada podem ser experimentados de acordo com a metafísica, porém não com os meios matemáticos conhecidos. A filosofia, por outro lado, lida com a questão do ser puro do homem. Que estamos claros, você e eu estamos aqui. Eu falo e você ouve. Se você olhar pela janela, você também vê muitas coisas que existem. A ideia do nada e do não ser surge especialmente com o sujeito da morte. De acordo com a dualidade, se houver ser, deve haver também não ser ou nada.
Se isso é verdade ou não, nós não sabemos. Existem muitas tradições espirituais neste mundo que dizem que todos os seres e toda a criação estão sujeitos aos eternos ciclos. A morte de um ser humano ou mesmo de um universo é sempre também um nascimento. Na verdade, a imagem do universo cíclico está lentamente ganhando aceitação na física também. Isso significaria voltar ao nosso ponto final de um universo. Logo após o último buraco negro desmoronar, um novo universo é criado a partir do estado temporário de nada ou puro potencial indefinido. O começo ou impulso do Criador está de acordo com essas ideias, já contido no endpoint do antigo cosmos, assim como tem sido contido em todos os pontos finais e pontos iniciais de todos os universos anteriores. De onde ou de quem agora esse impulso do Criador vem e quem criou ou mantém o potencial de ponto zero são perguntas que não podemos responder hoje do ponto de vista científico. Mas talvez você tenha uma ideia. Compartilhe sua opinião nos comentários. Agradecemos por assistir e esperamos que você se divirta muito. Nos vemos na próxima vez, simplesmente no espaço.